Interessante. E sobre essa tarifação, eu quero já falar aqui com Eliseu Caetano, que está conectado conosco, porque o secretário de Comércio norte-americano mencionou e confirmou, 1º de agosto. Vamos lá, Eliseu, vamos começar com isso e traga as informações sobre esse planejamento que deve ser mantido pelo governo de Donald Trump. Boa tarde. Exatamente. Boa tarde, Evandro, para você, para os nossos amigos debatedores e para todo mundo que acompanha a nossa programação na tarde dessa segunda-feira. Essa frase segue ecoando por aqui nos Estados Unidos porque foi dita pelo Howard Lutnick, que é o secretário de Comércio dos Estados Unidos. Ele reforçou hoje que o prazo final máximo dado para todos os 158 países incluídos na lista do tarifaço, e aí está o nosso país, está o nosso Brasil, realmente vai ali terminar ou começar a valer a partir do próximo dia 1º de agosto. Portanto, todos esses países têm 12 dias a partir de hoje para tentar negociar com os Estados Unidos e chegar ali a um acordo. Mas ele deixou uma brecha de muita esperança, Evandro, que foi o seguinte: ele disse que se as nações que já começaram a negociar antes do dia 1º de agosto, porventura, por um acaso, lá no dia 1º de agosto ainda não tiver terminado, não tiver ali entrado num consenso com o governo americano, que essas negociações vão poder continuar, que os Estados Unidos seguirão abertos para negociar e renegociar quantas vezes isso forem necessários. Ele disse o seguinte, vou trazer uma aspa dele, abre aspas: as tarifas vão começar a ser cobradas no dia 1º de agosto e isso não vai mudar, mas os países que desejarem discutir ainda poderão sentar conosco após essa data, fecha aspa. Entre os alvos principais, como a gente sabe, estão aí China, México, Vietnã e o Brasil, que vai sofrer aí sobretaxas, especialmente nos setores de aço, alumínio e também de produtos agrícolas, Evandro. Fontes do Departamento de Comércio indicam que o governo americano está fazendo isso, mirando reduzir o déficit da balança comercial, estimular também o consumo interno e proteger as empresas americanas de práticas que eles consideram desleais. De acordo com projeções dadas hoje pela Bloomberg, a nova rodada de tarifas que vai entrar em vigor a partir do dia 1º de agosto pode impactar mais de 120 bilhões de dólares em bens importados, gerando uma reação em cadeia em países parceiros. Só para a gente ter uma ideia, o Brasil exporta, Evandro, 7 bilhões de dólares por ano, e esses produtos todos estarão sujeitos a essa nova taxação. Eliseu, fica por aí que já eu te chamo para a gente falar também sobre uma reportagem que foi publicada pelo jornal The Washington Post. Já, meu amigo, mas eu quero trazer para o debate novamente essa questão da tarifação que deve ser mantida. Precisamos confirmar, então, qual seria a porcentagem. Mas, o Fábio Piperno, Bruno Musa explanou agora há pouco que todos nós estaríamos pagando por meio de subsídios oferecidos provavelmente a esses setores por causa de articulações mal construídas pelo próprio presidente da República, a partir da maneira como ele se manifesta no BRICS e também com a ideia de buscar uma moeda alternativa ao dólar por meio deste grupo. Você entende da mesma maneira e entende que Lula também deveria recuar um pouco neste tom, nesse momento de negociação? O Brasil, ele desde maio, ele tenta negociações. Primeira coisa que, veja, a gente não pode ceder em relação aos nossos princípios e aos nossos objetivos. Imagina, por exemplo, se o governo cede porque um outro país pressionou. Eu vou sair do BRICS porque o outro pressionou. Então, você também abre um precedente para, a partir de agora, começar a ceder em tudo. Não só hoje são os BRICS, amanhã depois vai ser o quê? Segunda coisa, vamos imaginar então que o Brasil resolva sair dos BRICS por conta disso. Muito bem, aí a Rússia chega, eu não exporto mais fertilizantes para vocês. Então aí o problema não seriam só os movimentos nesse comércio bilateral Brasil-Rússia. O impacto seria, por exemplo, a toda a cadeia do agronegócio brasileiro. Isso é uma outra questão importante. Terceiro, vejam só, o Brasil, além de negociar com os Estados Unidos, o Brasil está lá, aberto a isso. O Brasil também, e me parece que já há vários setores mirando nisso, tem que começar a abrir negociações setoriais lá nos Estados Unidos. Por quê? Porque há várias cadeias produtivas que precisam dos produtos brasileiros. Então, eles que também ajudem, eles que façam pressão lá. Ou seja, não ficaria só nas costas do Brasil fazer essa defesa. E outra coisa, né? Eu também sou contra essa história de
ampliar essa rede de subsídios, porque o Brasil é um país de economia capitalista e que sempre resolve socializar prejuízos. Então, eu lamento muito, né? A gente torce para que as sanções não sejam de fato aplicadas, mas, de qualquer forma, quem atua em qualquer atividade econômica sabe dos riscos que são inerentes a ela. Então, eu acho que o governo, por exemplo, pode conceder ajudas no sentido de aumentar mais prazo para o pagamento de impostos, esse tipo de coisa. Agora, tirar dinheiro do contribuinte para subsidiar setores que seriam supostamente prejudicados, aí de forma alguma. E foi, Gani? Estou falando que ele tem uma alma liberal, mas não é sobre isso que eu quero falar. Ele se entrega. Agora, o Piperno, veja, a questão não é a saída do Brasil do BRICS. Isso daí não incomoda os Estados Unidos, a presença do Brasil lá, né? Esse não é um ponto. Até porque, se a gente pegar lá o histórico, Jair Bolsonaro visitou a Rússia no auge da guerra entre Rússia e Ucrânia. Né? Não tem, o problema não é esse.